Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui mais um dia, no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Essa aparição tão incrível que teve ali na França, com Santa Bernadette de Soubirous. É uma aparição muito marcante, que eu acho que vale a pena depois todo mundo fazer uma pesquisa. E é justamente a aparição que acontece logo em seguida ao dogma da Imaculada Conceição, né, que foi em 1854, e a aparição acho que foi em 1858. E é um dos sinais que o bispo pede, e ela fala Imaculada Conceição no seu dialeto. Naquela época não tinha ninguém sabia, uma criança jamais ia saber o que era Imaculada Conceição. E uma das coisas marcantes também em Nossa Senhora de Lourdes é a fala de Nossa Senhora: neste mundo não vou te dar muita alegria, mais sofrimento, mas depois te darei muita alegria eternamente. Muita gente sofre neste mundo, e eu tenho certeza que às vezes sofre por muitos anos e não entende o porquê. Primeiro, Deus pode dar uma fortaleza, né, interiormente, para suportar aqui para os santos e as crianças, mas depois a vida eterna. Aguenta firme, porque você nem imagina o que te espera depois, por viver o sofrimento, mesmo na fidelidade com Deus, mesmo sofrendo ir na igreja, rezando, fazendo caridade e assim por diante. Deus está contigo, né? E nas leituras de hoje, nós temos aqui a primeira leitura de Gênesis, que fala: façamos o homem à nossa imagem, o homem e a mulher façamos, né? Fala da Trindade, o pai que se doa ao filho, o filho que se doa ao pai. É claro que para ser imagem e semelhança com a Trindade, não pode ser só Adão. Deus não é sozinho, uma pessoa só, é uma comunidade de amor. Então é claro que se o homem é imagem e semelhança, é necessário que haja uma comunidade de amor. E por isso que tem a mulher, que existe uma complementariedade do corpo, psicológica, espiritual, em que os dois se unem, formando uma só carne e gerando vida, assim como a Trindade gerou toda a criação. O intuito maior e principal da relação sexual é, no matrimônio, que há estabilidade, gerar vida. Já com a criança nasce toda indefesa, precisa de toda educação familiar, espiritual, corporal e tudo mais. É claro que é necessário uma família estruturada. Se você é contra, aí você já vê, por exemplo, a questão da igreja ser contra o contraceptivo, que é intrinsecamente mal, como diz Paulo VI na encíclica Humanae Vitae. Porque o contraceptivo quebra justamente essa doação total e transforma a relação sexual, que é uma doação recíproca para gerar vida, em um uso de objeto, cada um se torna objeto. Às vezes alguém fala: mas o outro quer também. Sim, mas cada um faz do outro objeto. Isso é o grande motivo de tantas tensões nos matrimônios. É o motivo dos adultérios, porque você não se autodomina. Você sabe que a nossa tendência ao prazer é ser viciado. E também o prazer satura, ele enjoa. Você come uma coisa que você gosta todos os dias, várias vezes ao dia, você vai enjoar. Então, quando você está usando o corpo de alguém, você acaba enjoando e fica procurando coisas fora. Adultério, swingers, as parafilias da vida, sex shop e assim por diante, achando que o problema é ter que apimentar mais a relação. E na verdade não é. Você não está se dominando, está fazendo um do outro objeto. E aí vem as tensões de casais, porque os casais não se respeitam. Um quer usar o outro cada vez mais. Quando você aprende que somos imagem e semelhança com o Criador, e você realmente busca primeiro preencher o seu vazio, o vazio original que o São João Paulo II fala, que Adão caminhava no jardim, né, com Deus, esse vazio originário. Quando você busca preencher primeiro com o amor de Deus e depois no matrimônio, você se doa, é incrível, né? Aí sim você se assemelha ao Criador. E Deus te faz feliz, te dá paz. O contrário de quem está sempre aí buscando o seu próprio prazer egoísta. Sempre é tensão no matrimônio e assim por diante. A relação, por exemplo, com relação a ser feliz com o prazer, buscando o prazer, é um grande erro da sociedade atual. Fala que a igreja é homofóbica, mas não é homofóbica. A igreja simplesmente diz que sexo não é simplesmente para o prazer, é justamente o que eu acabei de explicar, para se assemelhar ao Criador. Esse relacionamento é hetero-homo, mas buscando o prazer. É pecado, porque você fere a sua natureza, porque o sexo, na verdade, ele é
o ápice da entrega total da natureza humana. E se você simplesmente usa por prazer, você está indo contra a sua própria natureza. Isso é pecado para os dois, independente de qual situação. É só você imaginar, por exemplo, uma criança que nasce sem um lar estruturado, a dor que ela sente, sem um pai presente. Talvez você tenha dificuldade de entender essa relação com a Trindade, mas você não vai ter dificuldade de entender a dor de uma criança que não tem um lar estruturado. Só por aí você já vê que tem algo de errado nesse uso e abuso do sexo, sem ser dentro do contexto que deveria existir, né? Mas o fato é que homem e mulher se complementam, tal. E depois do pecado, é claro. Antes era homem e mulher eram nus porque eles tinham amor suficiente para serem, para entender de que o corpo foi feito para se doar. E com o pecado, na verdade, entrou a cobiça para usar o corpo. Por isso a gente cobre o corpo. Por isso que em Gênesis a gente cobre para se defender, para nos defendermos da cobiça. No Evangelho a gente vê aí essa questão da hipocrisia dos fariseus, em que eles não lavam, tinha todo um ritual aí para lavar copos, mão, braço, e assim, e os fariseus se preocupam muito com isso, com os atos externos da lei, e não se preocupam tanto em limpar o interior. A nossa tendência, quando a gente está afastado de Deus, sempre é olhar o pecado do outro e esquecer dos nossos defeitos, né? Bem, eu não estou dizendo que não se deve observar o que o outro erra, porque às vezes a gente pode fazer correção fraterna, usar também do erro do outro para nós não cairmos no mesmo erro, mas sempre acolher a pessoa. Eu sei que é meio difícil entender. Você condena o ato, mas acolhe a pessoa. Agora, uma coisa que Santa Teresa d'Ávila sempre ensinou no seu caminho de crescimento interior é que o nosso autoconhecimento, conhecer a nossa miséria, para que nós não condenemos outras pessoas como nos colocando melhores que alguém. Eu sou capaz do ato mais horrendo, desde que a graça de Deus não esteja comigo, dependendo de onde eu fui criado. Eu fui criado numa favela, em que eu era obrigado a ser aviãozinho e assim por diante. Eu fui torturado, maltratado por um pai, padrasto, e assim, tantas coisas que poderiam ter acontecido na minha vida, que sem a graça de Deus eu faria coisa pior. Então essa consciência que nós não somos nada, impede um pouco desse farisaísmo, essa hipocrisia de ficar sempre olhando o defeito do outro. Muita gente fala que não vai à igreja porque os outros ficam olhando para ela. Muitas vezes é você que está preocupado com o outro, ou com o que o outro pensa. Uma vacina para isso é você ter uma vida íntima com Deus, você se preocupar, chegar na igreja, ir para o Santíssimo, ficar com Jesus antes da Santa Missa, se preparar interiormente e se preocupar tanto com essa união íntima, não com as coisas fúteis, que é o que os outros estão olhando ou não. E na verdade, na maioria das vezes não está olhando nada, né? São desculpas. E a outra desculpa, não, eu não vou não, porque o pessoal da igreja é pior do que eu. Sim, a igreja é um hospital, gente. A igreja é um hospital espiritual. Tem que ter gente doente espiritualmente, para que a graça de Deus cure. Se na igreja tiver todo mundo perfeito, não tem necessidade de igreja. O que você tem que ter em mente é de chegar lá e saber que você também é um dos doentes e buscar a cura. Os remédios mais fortes que nós temos são os sacramentos. Santa Missa, confissão, unção dos enfermos, o matrimônio. Quem não é casado aí na igreja e pode casar, case o mais rápido possível. Essa história de que, se eu casar vai piorar, é mentira. O matrimônio tem uma graça especial para que o casamento seja sobrenatural e você suporte, tenha fortaleza para ir até o fim. O sacramento da ordem, sacramento crisma, né, que dá um reavivamento dos dons, fortalece os dons recebidos no batismo para uma missão, a missão de evangelizar. Esses são os remédios mais fortes. Além da oração mesmo, adoração, terço, que você pode usar para também se curar. Lembre-se, se você entra no hospital doente, não fique preocupado com a doença dos outros. Foque naquilo que você tem que melhorar. Doutor, o que eu tenho? Jesus, o que eu tenho que melhorar? Né? Faça uma analogia nesse sentido. Jesus, qual o melhor remédio para mim? E lembre-se que muitas vezes uma doença, ela é tratada com medicamento, mas também com terapia em grupo e assim por diante. Então, muitas vezes a doença espiritual também você tem que ter uma roda de pessoas que vão te ajudar espiritualmente. Você tem que ser humilde, procurar conhecer mais. Bem, espero que nenhum de nós caiamos nessa armadilha do farisaísmo.
que sejamos cada vez mais fiéis à graça de Deus, tenhamos a certeza que Ele nos ama e que antes de nós vermos a doença dos outros, a sujeira dos outros, vamos limpar a nossa. Mas é claro, não tem problema que você veja o ato errado de outra pessoa e reze por ela ou faça uma correção fraterna, não é isso. Mas que você acolha a pessoa, não condene a pessoa. Não jogue a pessoa fora pelo erro que ela fez. Não jogue a igreja fora pelo erro de que um paroquiano fez com você. Ou mesmo que um padre te tratou mal, um padre te fez mal. É um ser humano. Reza, perdoa, mas não jogue fora essa grandeza que é a igreja, os sacramentos. Isso é um pedido que eu faço hoje, no dia de Nossa Senhora de Lourdes. Ela que, a primeira coisa que pediu, uma das primeiras coisas que pediu para Santa Bernadette de Sobiru é de procurar o bispo e pedir para que faça uma igreja ali em sua homenagem, que hoje é uma grande basílica. Lembre-se que a Nossa Senhora sempre leva para a igreja. Nós não somos nada sem a igreja. Que Deus abençoe você, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Um grande abraço a todos.